Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender tudo sobre funções. O que é uma função? Como determinar se o que a gente está vendo é ou não é uma função? Se ela é uma função injetora, sobrejetora, bijetora. Qual é o domínio, imagem e contradomínio de qualquer função? É isso que a gente vai aprender agora. Vamos lá. Então, uma função é uma relação de cada elemento de um conjunto A, que a gente chama de domínio, com um único elemento de um conjunto B, que chamamos de contradomínio. Então, olhem, por exemplo, nesta imagem aqui, vocês podem observar. O domínio, onde é esse conjuntinho aqui, todos os elementos que estão aqui dentro, todos eles estão sendo ligados com um único elemento do outro lado, tá? Então, todos devem ser utilizados. x1, x2, x3, x4, todos do domínio devem ligar-se com apenas um do contradomínio. Muito bem. Professor, o que é a imagem, né? Vocês podem estar se perguntando isso. Então, neste caso aqui, do conjunto A, o domínio são os números x1, x2, x3 e x4. O contradomínio são todos esses números que fazem parte do conjunto B. O y1, y2, y3 e y4. Este é o contradomínio. Quem que é a imagem, professor? A imagem é o que é gerado da relação. São todos esses elementos que são ligados aqui, ó, nas relações, tá? Então, apenas os que são ligados aqui no contradomínio que a gente chama de imagem. Então, neste caso aqui, o contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto, né? São os mesmos elementos, tá? Na próxima página, eu vou explicar melhor isso de imagem, contradomínio e domínio com um exemplo prático, tá? Outra coisa que eu quero só, antes da gente ir para esse exemplo, mencionar aqui, né? Que são os tipos de funções. Então, quando a gente está estudando as funções, inicialmente a gente pode separar elas em injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? Então a gente vai estudar detalhado cada uma desses três tipos de funções. Numa ideia mais aplicada, o que a gente pode entender por função? Então, se a gente parar para pensar assim num caso mais aplicado, a gente pode pegar, por exemplo, um caso de um liquidificador, né? Qual que é a função do liquidificador? É triturar alguma coisa, tá? Então, essa função, que é essa linha vermelha aqui que vocês podem ver, seria mais ou menos o liq, né? O que acontece? Eu vou no meu domínio, eu vou na cesta lá, por exemplo, que tem frutas, na cesta que tem nome de A. E aí lá eu pego uma laranja, que é o x1. Eu pego a laranja, jogo no liq. O que acontece? A função do meu liq é triturar o alimento. Então ela vai triturar a laranja e vai sair o que aqui no meu contradomínio? O suco de laranja, tá? Então o x1 é a laranja, eu jogo no meu liq, que tem a função de triturar, e ele me devolve o suco de laranja. Se eu colocar aqui uma beterraba, o que vai sair? Jogo no liq, vai sair suco de beterraba. Se eu jogar aqui uma alface, o que vai sair? Suco de alface. Se eu jogar um moranguinho, então se eu jogar um moranguinho, o que vai sair? Suco de moranguinho, né? Entenderam a ideia? Então essa é uma ideia mais aplicada da função. É claro que geralmente agora a gente vai usar números, né? A gente vai trabalhar com conjuntos numéricos, né? E aí vai criar funções que podem ser funções de primeiro grau, segundo grau, enfim, né? Esse conteúdo ele é estudado na primeira série do ensino médio, geralmente, e aí ele serve como base ali junto com os conjuntos numéricos para trabalhar toda a parte de funções, né? Função de primeiro grau, função de segundo grau, função modular, exponencial, logarítmica, né? Então, trigonométrica, né? Serve para todas essas funções, tá? É como se fosse a base, a gente faz ali
toda uma base e depois inicia nessas funções aí. Então agora vamos entender, num caso bem numérico, específico, o que é uma função, tá? Então percebam aqui o exemplo 1, onde eu trago uma função para vocês, onde ela pega no domínio os números 1, 2, 3 e 4 e liga esses números com outros números no contradomínio aqui, que são o 2, 4, 6 e 8. Perceba que é uma função, por quê? Porque todos os elementos do domínio estão sendo ligados aqui, né, com elementos no contradomínio. Todos têm que estar ligados com um do outro lado. E, além do mais, tem que estar ligado só com um elemento. Se ele ligar com dois ao mesmo tempo, não é função, tá? Então, qual seria a função olhando para a nossa função aqui? Qual que seria a função, né? Tipo no meu caso que eu passei, aplicado seria o liquidificador e a triturar, né? Aqui, o que essa função está fazendo? Podem perceber, ó, eu pego o número 1, aplico na função, ele me retorna o número 2. O que aconteceu? Eu dupliquei o número. Pego o número 2, o que me devolve ali? O número 4. Se eu pego o 3, devolve o quê? O 6. Está duplicando, perceberam isso? Se eu pego o 4, devolve o 8. Então, aqui a função é duplicar. Duplicar qualquer coisa do domínio. Então aqui eu trouxe para nós alguns questionamentos, né? Como que a gente pode escrever algebricamente qual a nossa função aqui, né? Qual a função algebricamente? E aí aqui vamos escrever também quem é o domínio, contradomínio e imagem, tá? Ó, qual poderia ser uma forma para essa função de duplicar? Então a gente poderia escrever assim, ó. Eu vou duplicar, então eu vou multiplicar por 2 qualquer elemento x do meu domínio. Então, eu pego um x do domínio e eu multiplico por 2. O que ele me devolve? Me devolve aí um y, né, um f de x, que é o resultado, a imagem que vai estar no contradomínio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego o número 1 e coloco aqui, o que acontece? 2 vezes 1 dá o 2. Se eu pego o número 2 e coloco aqui, o que acontece? 2 vezes 2 dá 4. Tá o 4 aqui. Se eu pego o 3, 2 vezes 3 dá 6. Tá o 6 aqui. Se eu pego o 4, 2 vezes 4 dá 8. Tá o 8 aqui. Entenderam como é que funciona? Então, dizemos que isso daqui é uma forma, assim, algébrica, né, de representar uma função. Esse caso aqui é uma forma de representar pelo diagrama de Venn, né? E qual seria o domínio dessa função que estamos vendo ao lado aqui esquerdo, né? Então, o domínio são todos esses números que estão aqui no conjunto A, né? Todos esses elementos aí. Então, a gente pode escrever assim, ó, abre um conjuntinho, 1, 2, 3, 4. Esse é o nosso domínio. Então, quem vai ser o contradomínio, professor? O contradomínio vão ser todos esses números que estão aqui dentro do conjunto B. Logo, o que a gente vai ter aqui, ó? Vai ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Esse é o nosso contradomínio. E a imagem, professor? Qual é a imagem da nossa função? A imagem vão ser apenas aqueles que estão sendo ligados aqui, ó, o 2, o 4, o 6 e o 8. Nesse caso aqui, o contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto, né? Então aqui vai ser 2 também, 4, 6 e 8. Agora vamos para mais um caso. Esse exemplo 2 aqui, então, percebam, também é uma função. Por quê? Porque nesse caso aqui, todos os elementos que estão aqui no domínio, eles estão sendo ligados com um único elemento no contradomínio, né? Esse é o contradomínio. Ah, professor, mas está sobrando aqui alguns elementos. Não tem problema. O que precisa para ser função é que todos do domínio sejam ligados com um único no contradomínio, tá? Então, como a gente pode representar de uma forma algébrica esse diagrama de Venn? Podemos fazer assim, ó, f de x igual a 3 vezes o x, né? Então, quando a gente coloca um elemento do domínio aqui, que é um elemento x, ele triplica. E aí sai aqui a nossa resposta que está no contradomínio, o f de x ou y, né? Que o pessoal usa bastante. Então, se eu coloco o número 0 aqui na nossa formulazinha, o que acontece? 3 vezes 0 é 0. Se eu coloco o número 1, 3 vezes 1 dá 3.
Tá aqui o 3. Se eu coloco o número 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Tá aqui o 6. Já entenderam, né? Fica triplicando. É como se fosse uma máquina de triplicar números, né? E agora, antes da gente escrever quem é o domínio, contradomínio e imagem, eu quero colocar só uma abreviação para as palavras domínio, contradomínio e imagem, tá? Para não ficar escrevendo sempre essa palavra bem extensa que vocês podem ver aqui. Então a abreviação para a palavra domínio, o pessoal usa assim, ó, DF, D da função F. E o contradomínio é CD da função F. Professor, e a imagem? A imagem é IMDF, tá? Então já vamos escrever aqui, ó, domínio DF, contradomínio DF e imagem DF, tá? Então é assim que se escreve esses três termos de forma mais abreviada. Quem que é o domínio, professor? O domínio são todos os elementos que estão aqui no A, né? Então o domínio aqui a gente vai abrir o conjunto com chave, né? 0, 1, 2, 3. Quem que é o contradomínio? O contradomínio são todos que estão aqui, do 0 até o 15, tá? Então vai ser, abre a chave, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Esse é o contradomínio. A imagem, professor, quem que é a imagem? A imagem são só aqueles que estão ligados aqui. Ou seja, vai ser só o 0, o 3, o 6 e o 9. Só esses 4 aqui. Só esses que recebem flechas aqui, que vem do domínio, tá? Então esses são a nossa imagem. 0, 3, 6, 9. É como se fosse um laser, né? Eu pego um raio laser que sai do domínio e a imagem que é gerada aqui no contradomínio são apenas o 0, o 3, o 6 e o 9. Bem legal, né? Então agora vamos olhar para dois casos que não é função, tá? Então no 1 temos dois conjuntos, A e B, onde A é o domínio e B é o contradomínio, beleza? Olhando para o domínio, temos muitos elementos, de 0 a 9, todos os algarismos decimais, né? Porém, lembram do que eu falei antes? Para ser função, todos do domínio devem ter uma flecha ligando a um único elemento no contradomínio. O que não está acontecendo aqui. Apenas o 0 e o 1 contém flechas ligando com termos no contradomínio. Logo, por esse fato, por somente o 0 e o 1 estar ligados com elementos no contradomínio, que essa daqui ela não é função, tá? Na número 2, qual que é o problema? Percebam, todos que estão aqui no domínio, ó, o 0, 1, o 2 e o 3, tem flechas vindo para a direita no contradomínio, beleza? Tudo bem até aqui, todos estão sendo ligados com elementos no outro lado. Porém, qual que é o problema? O problema é que o 0 ele está sendo ligado com dois termos do contradomínio. Não pode. Ele não pode ser ligado com dois. Tem que ir só com um único no outro lado, tá? Se tivesse só essa flechinha de 0 para 0, beleza, não tem problema nenhum. O problema é que tem uma que vai para 0 e tem uma que vai a imagem em 1. Por esse fato, a gente olha para isso e diz que não é função, né? Agora, para não perder o pique, vamos tentar olhar agora para gráficos, porque funções nada mais são do que gráficos. Então vamos olhar agora para alguns gráficos e só olhando para eles, sem ter os diagramas de Venn, a gente vai dizer se é ou não função, tá? Então olhem para esses gráficos que vai de A a F. Para saber se é função ou não, é muito fácil, tá? Ó, eu vou precisar traçar retas verticais, linhas verticais nos nossos gráficos. Se essa linha vertical, independente aonde eu colocar no gráfico, ela tocar só em um pontinho do gráfico, é função. Se ela tocar em 2 ou mais pontos, não é função, tá? Então percebam, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, uma retinha que vem daqui até aqui embaixo, quantos pontos tocou no nosso gráfico, professor? Olhem, tocou em apenas um pontinho aqui, ó. Função. Ah, professor, mas e se a gente colocar mais para cá aqui essa reta? Não tem problema, em quantos lugares tocou? Tocou só aqui, ó, em um ponto.
professor, isso é uma função. Sim, é uma função. E essa função, ela é bem especial, uma função muito famosa e que é estudado no ensino médio, que é a função afim, ou função de primeiro grau, tá? Então, elas são sempre retas, tá? As retas, elas são funções. Elas podem ser retas constantes, podem ser crescentes, né? Subindo o muro, ou decrescentes, né? Então, agora vamos olhar a letra B e ver se é ou não função. A sacada que eu falei para vocês. Traça a linha reta. Se bater em um ponto, função. Se bater em mais do que um, não é função. Então, pegando, por exemplo, esse círculo aqui que está abaixo, né? Será que um círculo é uma função? Se eu traçar aqui uma linha, ó. Quantos pontos bateu no nosso círculo azul aí? Percebam, bateu aqui, ó, e bateu aqui embaixo. Ai, que pena, né? Bateu em 2 lugares, professor. Bateu em 2 lugares não é função. Então a de cima aqui era uma função, a de baixo não é função, tá? Então é bem fácil de entender se é ou não função olhando para o gráfico, né? Lá nos diagramas de Venn a gente tinha que analisar se todos do domínio estavam sendo ligados com um único no contradomínio. Se acontecia isso daí, era função. Aqui, vendo para o gráfico aqui, visualmente, é só traçar a linha e ver. Se tocar em um ponto, função. Tocar em 2 ou mais não é função, tá bom? A letra C. Essa letra C aqui, se a gente traçar uma retinha, ó, bateu em quantos? Bateu em 1. E aí, independente de onde eu jogar essa retinha aí, ó, sempre vai bater em um só ponto. Vocês podem tentar imaginar aí visualmente. Vai bater sempre em um ponto. Logo, a letra C é uma função. E é uma função muito, muito famosa. Função quadrática ou função de segundo grau. Esse é o nome dela. E essa curva que é formada nessa função é chamada de parábola. Parábola. Vocês não lembram de alguma palavra que tem esse nomezinho? Parabólica, né? Porque as parabólicas, elas têm esse formato de parábola. É daí que vem o nome, tá? Do formato que ela tem, por isso que ela se chama parabólica. Agora vamos para a letra D. Professor, se eu traçar uma reta aqui, ó, bate só em um ponto, parece que é função, professor. Se a gente olhasse só aí, beleza. Mas e se eu puxar essa retinha mais para a direita, o que vai acontecer? Vai bater aqui, ó, em quantos pontos? Vai bater em 1, 2, 3. Então, se eu mudo essa reta para algum lugar e nesse lugar der problema na nossa função, não é função, né? Então, nesse caso aqui, bateu em 3 pontos, então não é função, tá? Agora vamos para a letra I. Percebam aqui essas curvinhas que ficam tipo ondas, né? Essa daqui, ó, se eu traçar uma retinha aqui, em quantos lugares vai bater? Vai bater em 1. Ah, professor, mas se eu puxar uma aqui? Vai bater em 1. Sempre vai bater em apenas um lugar. Tentem imaginar. Tentem imaginar deslocando para um lado ou para o outro. Nunca vai bater em mais do que um lugar. Essa daqui é uma função, e uma função muito, muito famosa. São chamadas funções trigonométricas. Daí a gente pode tirar a função seno, cosseno, muitas outras, tá? Que derivam dessas, tá bom? E elas são bem estudadas, mais ou menos aí lá pela segunda série, algumas vezes na primeira série do ensino médio, tá? Então, elas descrevem, por exemplo, o comportamento da luz do sol, como que os raios se movimentam, né? De ondas sonoras, né? As ondas, elas se movimentam nesse formato, por isso que elas têm tanta importância, tá bom? Por último, vamos olhar para esse desenho da letra F, será que é ou não função? Se eu pegar e traçar aqui uma retinha aqui, o que vai acontecer? Em quantos pontos bateu? Nenhum, professor, mas que coisa, né? Então, será que é ou não é? Você falou que tinha que bater em um ponto? Beleza, mas se eu deslocar ela para aqui, a nossa retinha, ó, a nossa linha, o que acontece? Tá vendo que ela está em cima da linha azul? Em quantos pontos está batendo? Está batendo aqui, 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 aqui. Está batendo em infinitos pontos. Logo, não é função. Essa daqui não é função. Fácil de entender, né? Esse exercício é bem legal, bem visual
e não tem como errar, né? Agora vamos entender o conceito de injetora, sobrejetora e bijetora. Você vai entender, fica comigo aqui. Então, os tipos de funções, né? Para ser injetora, professor, o que tem que acontecer? Me ajuda nessa. Para ser injetora, ó, para ser injetora, se eu pego elementos no domínio, esses dois elementos são iguais, eles têm que vir para a mesma coisa no contradomínio, para ser injetora. Se eu pego elementos que são diferentes, eles têm que ir para coisas diferentes no contradomínio, tá? Para ser injetora é assim. Coisas iguais saem do domínio e vão para o mesmo lugar no contradomínio. Coisas diferentes saem do domínio e vão para coisas diferentes no contradomínio, tá bom? Para ser sobrejetora, professor, para ser sobrejetora é muito fácil, muito fácil. Se o contradomínio e a imagem são iguais, logo é sobrejetora. Tá? Vou mostrar depois no exemplo, vai ficar bem claro para vocês. E para ser bijetora, basta que seja injetora e sobrejetora. Se for essas duas coisas, ela é bijetora. Né? Bi vem de dois, né? Então, se for as duas coisas, ela é bijetora, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar entender esses conceitos de injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Vamos começar pela coisa mais fácil que existe no mundo, que é ver se é sobrejetora ou não, tá? Para ser sobrejetora, professor, o que tem que acontecer? A imagem tem que ser igual ao contradomínio. O que é a imagem e o contradomínio? Que eu me esqueci mesmo, professor. A imagem são aqueles que estão sendo ligados apenas. E o contradomínio são todos que estão aqui dentro. O 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Neste caso, quem que é a imagem? A imagem é 0, 1, 2. Quem que é o contradomínio? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, não é igual. A imagem é uma coisa, contradomínio é outra. Não é sobrejetora nesse caso aqui. Ah, professor, mas não sei, tá meio estranho, assim, não estou conseguindo entender, né? Então, o que vocês podem pensar, ó? Sobrou alguém aqui sem ligar? Sobrou 3 ou 4, 5. Sobrou não é sobrejetora. Sobrou não é sobrejetora, pronto. Então essa daqui ela não é sobrejetora, tá? Já vamos tirar fora aqui. Se não é sobrejetora, já não vai nem ser bijetora, né? Porque bi tem que ser os dois. Então se não é sobrejetora, já esquece que essa aqui é sobre e também não é bijetora. Pode ser injetora, depois a gente olha, tá? Agora vamos olhar para esse caso aqui. Quem é a imagem? A imagem é o 0, está sendo ligado. Quem que é o contradomínio? O contradomínio são todos que estão aqui. É o 0 também. Então a imagem e o contradomínio, nesse caso aqui, são iguais, né? Então logo essa daqui ela é sobrejetora, professor. Ó, que interessante, né? Por que ela é sobrejetora de novo? Porque não sobrou ninguém aqui sem ligar, ó. Todos que estão aqui no B estão ligados, então ela é sobrejetora. Então já vou até anotar aqui, sobrejetora. A letra C, será que ela é sobrejetora? Vamos analisar. Depois a gente olha se todas elas são injetoras ou podem ser bijetoras, tá? Então a letra C, será que ela é sobrejetora? Vamos olhar aqui, ó. Tem alguém que não está sendo ligado aqui no conjunto B? Não, todos estão sendo ligados. Então ela é sobrejetora. Tá? A imagem é igual ao contradomínio. Então, na letra C, ela é sobrejetora. Agora vamos analisar se a A é injetora, se a B e a C também são, tá? Vamos olhar. E aí depois a gente analisa as que são as duas coisas ao mesmo tempo, vai ser bijetora. A letra A, ela é injetora? Para ser injetora, ó, lembrar o que eu falei antes para vocês, ó. Para ser injetora, coisas iguais tem que ir no mesmo número no contradomínio, aqui do lado de cá, tá? Então vamos olhar aqui, ó, o 0 e o 0 são coisas iguais, números iguais. Eles têm que ir para o mesmo lugar no conjunto B, ó. O 0 está indo para o 0 e o 0 está indo para o 0, estão indo para o mesmo lugar. Parece que é injetora. Agora, coisas diferentes estão indo para coisas diferentes? Se eu pego o 0 e eu pego o 1, que são números diferentes, estão indo para coisas diferentes? O 0 está indo para o 0 e o 1 está indo para o 1. Injetora, professor. Correto. Se eu olhar os demais, também. Todos ali que são diferentes estão indo em coisas diferentes. Todos que são iguais, que ali no caso é o 0 e o 0 aqui, né? Os únicos dois que são iguais no domínio, estão indo para o número 0, que é o mesmo número no contradomínio. Então, a letra A, ela é injetora.
Beleza, a letra A a gente já viu antes que não era sobrejetora, então ela só vai ser injetora, não vai nem ser bijetora, tá? Agora a letra B, vamos olhar se ela é injetora, tá? Para ser injetora, coisas iguais tem que ir em coisas iguais, tá? Então vamos olhar aqui, ó. O número 1 e o número 1 são coisas iguais. Estão indo para coisas iguais? Então, ó, os dois estão indo para o número 0. Até aqui tudo bem, parece que é injetora. Agora vamos olhar para o número 1 e para o número 2. São coisas diferentes, números diferentes. Tem que ir para números diferentes do outro lado, lá no contradomínio. Tá indo para números diferentes? Não, professor. Tá indo todos para 0. Então pronto, não é injetora. Então essa letra B aqui ela é somente sobrejetora. E a letra A ela é somente injetora. Tá? Eu trouxe logo um caso aqui para mostrar para vocês que a letra A ela é só injetora, a letra B ela é só sobrejetora. Professora C então é bijetora? Sim, vai ser bijetora. Eu vou mostrar para vocês agora que ela é injetora também, ó. A letra C. Se eu pego o 0 e pego o 1, que são números diferentes, eles têm que ser ligados com números diferentes do outro lado, ó. Eles vão ser ligados com 0 e com 1, coisas diferentes. E se a gente permutar, né, trocar, fazer essa relação com os outros, aqui se pegar o 1 e o 2, é ligado em coisas diferentes, lá no 1 e no 4, né? Então todos que eu pegar aqui que são diferentes, estão ligados com coisas diferentes, tá? Se eu pegar coisas iguais aqui dentro, estariam ligados com coisas iguais do outro lado, porém não tem nenhum que está repetido aqui, né? Para fazer esse teste. Então essa daqui ela é injetora também, tá bom? E aí, se ela é sobrejetora e ela é injetora, se ela é essas duas coisas ao mesmo tempo, o que ela vai ser? Bijetora, professor. Show de bola? Conseguiram entender esses 3 conceitos? Eu espero que sim, espero que tenha ficado claro. Com isto eu encerro essa primeira aula e vou fazer mais aulas como esta sobre funções, dando seguimento a este conteúdo porque é bem extenso, tá? Ele tem uma gama de funções que podem ser vistas a seguir. Então vou deixar aqui na sequência para vocês conferir o segundo vídeo dessa série de funções, que é sobre função afim, tá bom? Função de primeiro grau, que são aquelas retas, tá bom? Então desejo a todos bons estudos, agradeço por terem assistido até aqui e se vocês gostaram desta aula, eu peço que vão aí embaixo, clique no botão de inscrever-se e ativem o sininho para estar recebendo mais aulas como esta. Se vocês gostaram, deixem o like e deixem o comentário aí dizendo o que vocês acharam da aula, quais os pontos que vocês ficaram com dúvidas, que na medida do possível eu tento solucionar, tá bom? Valeu pessoal, bons estudos a todos, até a próxima. Valeu!